Olá, eu sou Ricardo Prado, aluno de Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe, e eu, juntamente com Kainan Castro e Ed Carlos dos Santos Ramos, vamos estar trazendo para vocês as informações mais importantes sobre o nosso artigo Performance Test CPU-Mark. Em resumo, esse artigo aborda de maneira abrangente o benchmark para CPUs do Performance Test, criado pela PESMark. É um software essencial no contexto da arquitetura de computadores, criado com o propósito de avaliar o desempenho das CPUs e comparar resultados com um banco de dados abrangente, com diversos benchmarks realizados anteriormente. Destaca-se a interface intuitiva do software e a exposição detalhada das pontuações adquiridas com os testes realizados pelo mesmo. Fatores fundamentais para uma experiência educacional. O papel educacional do Performance Test é enfatizado, sendo uma ferramenta valiosa em cursos de ciência da computação, contribuindo para a experimentação nas matérias de arquitetura de computadores e estudo de diversas CPUs do cenário da computação. O artigo destaca a documentação abrangente associada ao Performance Test, incluindo manuais, guias e passo a passo, que representam recursos valiosos tanto para professores quanto para estudantes. Bom, dando uma introdução geral ao nosso artigo, nós temos que os benchmarks e técnicas de avaliação de desempenho são essenciais para comparar e compreender o desempenho de sistemas computacionais. Ao oferecer uma medida objetiva e quantitativa de desempenho, os benchmarks permitem uma análise precisa e comparativa entre diferentes sistemas. Além disso, ao identificar áreas de fraqueza de desempenho, os benchmarks fornecem insights valiosos para a otimização e desenvolvimento futuro de sistemas computacionais. Bom, na arquitetura de computadores, os benchmarks desempenham um papel fundamental na avaliação do desempenho de hardware, processadores, GPUs, memórias e dispositivos de armazenamento. Esses dispositivos são frequentemente testados usando uma variedade de benchmarks específicos. Esses benchmarks fornecem uma compreensão detalhada do desempenho em diferentes cargas de trabalho, desde computação de ponto flutuante até operações de rede. Além disso, benchmarks baseados em carga de trabalho permitem simulações mais precisas do desempenho em cenários no mundo real. Existem alguns benchmarks úteis para a arquitetura de computadores. Podemos citar o Spec CPU, 3D Mark, MainTest, Crystal Disk Mark, Geekbench e o CPU Mark, que é o nosso objeto de estudo nesse artigo. Falando especificamente dele, ele é uma métrica utilizada para avaliar o desempenho de processadores, especialmente em sistemas de computadores. Ele é calculado com base em testes sintéticos que avaliam diversas capacidades do processador, como velocidade de cálculo, capacidade de multitarefa, eficiência em operações de ponto flutuante e outras características importantes para determinar a performance geral da CPU. O CPU-Mark é uma medida relativa do poder de processamento do processador, permitindo comparações entre diferentes modelos de CPUs. O desempenho de diferentes processadores antes de tomar decisões de compra ou implementação em sistemas computacionais. Estamos trabalhando com o CPU-Mark do Performance Test, que foi criado para realizar diferentes tipos de testes, como carga, estresse e escalabilidade. Com isso, é possível corrigir problemas de desempenho antes que impactem negativamente os usuários finais. Basicamente, a principal contribuição desse artigo é mostrar ao leitor uma compreensão mais ampla sobre o CPU-Mark e, com isso, mostrar detalhes acerca do desempenho das CPUs, o que permite tomar decisões informadas ao escolher hardware, otimizar o desempenho do sistema e diagnosticar problemas. A gente também mostra como o CPU-Mark pode ser usado como material de trabalho e material de estudo em matérias como ciência da computação, na matéria de arquitetura de computadores. O Performance Test é um software pago da PESMark, com um teste gratuito de 30 dias disponível, que possui diversos tipos de benchmarks em seu catálogo, como testes para CPU, GPU, memória RAM, entre outros. Este artigo apresenta o funcionamento do benchmark de CPU chamado de CPU-Mark. O CPU-Mark se baseia em 9 testes para avaliar o desempenho da CPU em questão. Cada teste fornecerá uma pontuação para posteriormente ser calculada uma média e gerar uma pontuação para a CPU. Essa pontuação pode ser comparada com outros resultados do mesmo modelo disponíveis no banco de dados da PESMark. Além disso, no site é possível comparar resultados de diferentes CPUs para a finalidade que mais interessar ao leitor. Para garantir que toda a potência da CPU de um PC seja alcançada, o Performance Test executa cada teste de CPU em todas as CPUs disponíveis. Especificamente, o Performance Test executa um teste de CPU simultâneo para cada CPU lógica, núcleo físico da CPU ou pacote físico da CPU. O Performance Test executará 8 testes simultâneos. Teste de matemática para inteiros. O teste de matemática para inteiros visa medir a rapidez com que a CPU pode realizar operações matemáticas com inteiros. Esta é uma operação básica em todos os softwares de computador e fornece uma boa indicação do rendimento bruto da CPU. O teste usa grandes conjuntos de um número igual de números inteiros aleatórios de 32 e 64 bits e adiciona, subtrai, multiplica e divide esses números. Teste de números primos. O teste de números primos tem como objetivo testar a rapidez com que a CPU pode pesquisar números primos. Este algoritmo usa loops e operações de CPU que são comuns em software de computador, sendo as mais intensivas operações de multiplicação e módulo. Todas as operações são realizadas usando números inteiros de 64 bits. Este teste usa cerca de 4 MB de memória por thread. A fórmula específica utilizada para este teste é a peneira de Atkin, com limite de 32 milhões. Este teste também depende da velocidade da memória. CPUs com melhor largura de banda de memória terão melhor desempenho nesse teste. Teste de compressão. O teste de compressão mede a velocidade com que a CPU pode compactar blocos de dados em blocos menores de dados sem perder nenhum dos dados originais. O resultado é relatado em kilobytes por segundo.
Este teste usa estruturas de dados complexas e técnicas complexas de manipulação de dados para executar uma função que é muito comum em aplicativos de software, desde software de backup até software de e-mail. Teste de física. O teste de física usa um simulador de física para realizar um benchmark de quão rápido a CPU pode simular as interações físicas. O teste repete os primeiros segundos da simulação tantas vezes quanto possível dentro da duração do teste. Teste de matemática para números flutuantes. O teste de matemática para números flutuantes executa as mesmas operações que o teste de matemática para números inteiros, porém com números de ponto flutuante, usando a quantidade igual de valores de precisão simples e precisão dupla. Esses tipos de números são tratados de maneira bastante diferente na CPU em comparação aos números inteiros. Além de serem comumente usados, portanto, são testados separadamente. Teste SSE. O SSE teste realizará testes usando subtestes para SSE, FMA, AVX, AVX512 e Neon, ou apenas aqueles que são suportados, e fará a média dos subtestes executados para o resultado do benchmark. AVX512, FMA e AVX são os novos conjuntos de instruções de CPU que foram disponibilizados nos últimos anos em CPUs Intel e AMD. Eles foram projetados para tornar certas operações matemáticas mais rápidas. Teste de criptografia. O teste de criptografia criptografa blocos de dados aleatórios usando diversas técnicas de criptografia diferentes, de forma que os dados resultantes só possam ser acessados por alguém com a chave de criptografia. Ele também testa a capacidade dos computadores de criar um hash dos dados, que também é uma técnica criptográfica comum que pode ser usada para garantir que o conteúdo dos dados não seja adulterado. Teste de ordenação de strings. O teste de ordenação de strings usa o algoritmo Quicksort para ver quão rápido a CPU pode classificar strings, uma tarefa muito comum em muitas aplicações. O nono teste do software é o Single Threaded Test, cujo usa apenas um único núcleo lógico da CPU e avalia o desempenho dos computadores nessas condições. Muitos aplicativos ainda usam apenas um núcleo, então esta é uma métrica importante. O Single Threaded Test é uma junção dos testes de matemática para números flutuantes, teste de ordenação de strings e teste de compressão. Para instalação, visite o site. Escolha o sistema operacional e faça o download de acordo com a arquitetura da CPU da máquina. Com o download, abra o arquivo e siga as instruções de instalação. Após isso, aceite o teste grátis de 30 dias, selecionando Continue. Para iniciar o benchmark, escolha a opção CPU Mark. Ademais, clique em Run na aba CPU Mark para realizar todos os testes do software e obter a pontuação da CPU. Exemplos de funcionamento. Com o Performance Test, foi possível realizar dois benchmarks para duas CPUs diferentes. Exemplo 1. Para o exemplo 1, foi realizado o benchmark em uma máquina com um AMD Ryzen 3 3100 quad-core. Com isso, foi possível obter as seguintes pontuações. O teste apontou uma pontuação geral de 11.331 pontos. De acordo com os gráficos abaixo, é possível observar que a CPU testada pelo software possui uma pontuação melhor que 44% das CPUs encontradas no banco de dados da PESMark. Verificamos também que os benchmarks do banco de dados da PESMark de máquinas com a mesma CPU acusaram que 1,1% desses resultados encontra-se no intervalo de 11.300 até 11.350, cuja pontuação de 11.331 também se encontra. Exemplo 2. Para o exemplo 2 foi realizado o benchmark em uma máquina com AMD Ryzen 5 4600H. Com isso, foi possível obter as seguintes pontuações. O teste apontou uma pontuação geral de 14.804 pontos. De acordo com os gráficos abaixo, é possível observar que a CPU testada pelo software possui uma pontuação melhor que 53% das CPUs encontradas no banco de dados da PESMark. Verificamos também que os benchmarks do banco de dados da PESMark de máquinas com a mesma CPU acusaram que 4,1% desses resultados encontra-se no intervalo de 14.800 até 14.900, cuja pontuação de 14.804 também se encontra. Olá, meu nome é Ed Carlos e eu irei falar sobre a conclusão do artigo. Ao longo deste artigo, examinamos o benchmark de CPU do Performance Test detalhadamente, abordando desde sua explicação básica até exemplos práticos de seu funcionamento. Começamos com uma explicação abrangente do benchmark, destacando os testes que o software realiza e como é calculada a pontuação da CPU. Em seguida, fornecemos um guia claro e conciso sobre como instalar e usar Performance Test, garantindo que os leitores estejam preparados para começar a usar o software de forma eficaz. Além disso, apresentamos exemplos práticos do funcionamento do Performance Test, demonstrando o uso do benchmark de CPU em duas máquinas diferentes, destacando sua utilidade na avaliação de desempenho dentro da arquitetura de computadores. Em resumo, este artigo oferece uma visão completa do CPU Mark dentro do Performance Test, capacitando os leitores, e aproveitar ao máximo essa valiosa ferramenta de aprendizado, desenvolvimento e experimentação. Algumas ideias para trabalhos futuros. Para fortalecer o conhecimento, seria interessante uma pesquisa sistemática em outros tipos de benchmark do Performance Test. Em conjunto, é pertinente a realização de testes em outras máquinas e a comparação de resultados com o banco de dados da PESMark.